Olá, muito bom dia, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do TVI News aqui pela TVI, canal 36.2. Muito obrigado a você que nos assiste pelas redes sociais, youtube.com/TVI News Brasil ou pelo Facebook TVI Oficial Live, ok? E tem também no Instagram para você seguir e acompanhar e o nosso aplicativo tviplay.com.br. Você pode baixar o aplicativo agora mesmo na sua loja de aplicativos e acompanhar toda a programação da TVI. Eu quero aproveitar e pedir a você para chamar seu amigo, seu vizinho, seu colega, né, seu parente, para assistir a programação da TVI, o novo canal da Bahia, que informa você e você fica por dentro de tudo. No programa de hoje vamos ter o quadro Homem no Crochê, né, nessa segunda-feira abrindo a semana. Vamos ter também a Antonieta, a Toné Mota, com seu quadro PQP, fazendo aqueles comentários que você gosta. Vamos falar também direto de Salvador com Mário Tito. Tem as notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, claro, destacando a violência na Bahia nesse final de semana contra policiais. Vamos falar também de Vitória da Conquista com Gustavo Magalhães, né, que traz as principais informações do Sudoeste para a gente. E vamos entrevistar aqui André Peixoto, da OAB, que vai falar sobre tráfico de mulheres. Tudo isso e muito mais, inclusive uma entrevista com o vice-governador João Leão, ainda repercutindo essa saída dele da candidatura de senador. A partir de agora no TVI News, que abre o programa falando sobre crochê. Bom dia, Jean Amorim. Bom dia Barbosa, bom dia Toné. Gratidão mais uma vez por essa oportunidade aqui que vocês cedem ao artesanato. Na verdade, eu falo em nome de todos os colegas artistas, artesãos, né, que gostariam muito também de ter essa oportunidade de vir mostrar também a sua arte e o seu trabalho. Mas eu aqui acredito que em nome de todos eles eu consigo trazer aqui um pouquinho do que o Brasil precisa ver, do que o mundo precisa ver, porque assim, ó, chega de tragédia, chega de tanta notícia ruim e vamos levar notícia boa, colorir e trazer a arte e a alegria ao mundo. Quero aproveitar também e parabenizar as mamães, né, que ontem foi o dia delas e eu fiz um vídeo maravilhoso que eu deixei lá no meu Instagram, uma linda homenagem que eu fiz, né, assim, do nada abri o vídeo e simplesmente fiz. E assim, quero agradecer a cada um de vocês pelo dom da vida, por ser as nossas tutoras e os nossos tutores, porque como eu falei também, existem os pães, né? São os pais também que são mães. Falei também sobre a questão de adoção, que é um ato extraordinário de amor, é um ato ímpar. Isso tudo está lá e eu convido a vocês que ainda não conhecem o meu perfil Armazém do Ponto Alto, corre para lá, porque não tem só artesanato não, tem muita coisa bacana que eu tenho certeza que vai impactar aí a sua cabeça e o seu coração, tá bom? E hoje eu trouxe para vocês aqui algo muito diferente, algo muito inusitado. Eu acredito que vocês já perceberam aqui a minha mesa e não viram agulha alguma de crochê aqui. Ou seja, hoje eu vou ensinar vocês a fazer aqui um crochê com os dedos, sem o auxílio da agulha, né? Que é algo bem bacana, algo simples. Exemplo, eu vou na praia e eu simplesmente levei os meus fios, mas eu esqueci de levar agulha. E agora, Jean? É agora que você vai fazer crochê do mesmo jeito, porém agora com os dedos, com as mãos, sem agulhas, tá certo? Então, vou deixar bem focadinho aqui em cima da mesa para que vocês... Ó, eu trouxe 2 fios aqui de malha, aqui é uma malha premium, tá certo? Logo, logo, aí em breve, a gente vai falar para vocês as marcas, para que vocês busquem exatamente tudo aquilo que eu venho a trazer aqui para vocês. Então pronto, aqui eu trouxe aqui 2 fios de malha premium, é um fio de malha bem bacana mesmo, de altíssima qualidade, tá certo? E aqui agora vamos iniciar o nosso crochê sem agulha. Jean, que loucura é essa? Nunca vi, vocês vão ver agora, exatamente agora. Bom, eu tenho aqui esses 2 cabos e vou fazer agora aqui como se eu tivesse agulha. Eu vou fazer aqui o meu nozinho corrediço para a gente dar início às nossas correntinhas, tá certo? Então, só vou dobrar ele aqui na mão, ó, dessa forma aqui. Igualzinho faríamos se tivesse o auxílio da agulha, mas como não tem, vai ser o dedo mesmo, tá bom? Então, aqui eu faço isso, eu só vou dar aqui, ó, essa laçadinha. Eu lacei, eu fiz isso, ó. Eu fiz um E. Tá pegando certinho? Eu queria que tirasse a tarja ali embaixo para poder ficar melhor, Barbosa. Pronto, ficou melhor. Fiz apenas um E. Aqui eu vou introduzir, ó, a minha mão aqui dentro desse E, ó.
introduzir a minha mão dentro do E e vou lá buscar o fio que vem do novelo, ó. Então, peguei o fio que vem do novelo e vou passar aqui por dentro, ó. E vou ajustar agora o meu, o meu nozinho corrediço, a minha laçadinha corrediça, tá? Veja que não tem agulha, é apenas os dedos. Então, ó, aqui eu já fiz, só ajustar aqui mais um pouquinho. Bom, eu aconselho muito a vocês a fazer essa técnica para o max crochê, que seria, desculpa, aquele crochê mais espesso, mais encorpado, ou seja, com auxílio de cordas, com fios, com cabos mais grossos que esse. Mas esse também não impede de você fazer. Então aqui eu vou colocar os meus 2 dedinhos dentro desse espaço, olha bem, dentro desse espaço aqui, venho para o fio que vem do novelo, ó, e só vou puxando e trazendo, ó. Já fiz aqui agora a minha primeira correntinha. Introduzo meus 2 dedinhos novamente, vou lá novamente no meu cabo e venho, faço a minha segunda correntinha. Coloco meus 2 dedinhos aqui dentro, vou lá novamente no cabo, ó, que vem do novelo, e vou passando por dentro. Então eu venho passando por dentro aqui, fazendo as minhas correntinhas, sem o auxílio da agulha. Veja como é fácil, como é rápido, só que ele vai dar um sentido melhor se você fizer com fios mais espessos. Ou se você também quiser fazer algum trabalho que seja bem abertinho, como cortina, uma toalha de mesa, uma capa de almofada, uma saída de praia, quer dizer, você pode fazer diversas coisas apenas utilizando os dedos e os fios, sem que necessariamente você utilize da agulha para você crochetar. Então não tem mais essa desculpa, ah, Jean, esqueci minha agulha em casa. Não, não tem desculpa. Você consegue crochetar apenas com os dedos e sem o auxílio da agulha. Bom, veja como ficou aqui, ó. Então agora aqui eu tenho, você está mostrando direitinho, tá? Ó, veja que ficou as correntinhas exatamente perfeitas. Aqui agora eu tenho uma base para um trabalho reto, ou um trabalho quadrado, um trabalho retangular. Então aqui eu tenho uma base agora para que eu construa os meus pontos aqui em cima dele. Então eu vou construir aqui apenas uma carreirinha para não deixar a mente de vocês um pouquinho enrolada. Eu vou construir apenas aqui uma carreira com o terceiro ponto fundamental dos 5 pontos básicos, que é o ponto baixo, certo? Então, vou voltar aqui novamente para a minha última correntinha, ó, com auxílio dos 2 dedos, veja bem. E aqui agora eu venho novamente aqui para o cabo. Seguro o cabo aqui, ó. Só que antes disso, eu vou pular uma correntinha aqui da base e venho para a segunda. Vou entrar também na segunda com os 2 dedinhos, ó. Ó. Veja que eu entrei com os 2 dedinhos, vou lá, busquei o cabo e vou passar por esse e por esse de cá. Já fiz o meu primeiro ponto baixo. Entro novamente aqui com os 2 dedinhos, já venho direto para a segunda correntinha. Entro novamente lá, ó. Busco o cabo, ó. Tá dando para ver direito, né? Vou trazer ele por aqui, ó, e vou passar ele por cá novamente. Já fiz o meu segundo ponto baixo. Então, vou agora para a terceira correntinha, ó, entro nela, vou lá, busco o meu cabo e passo por entre os 2. Ó, entro lá nela novamente, ó, faço isso, ó, tá vendo? Eu tenho agora aqui, ó, 2 laçadinhas. Aqui eu iniciei fazendo o ponto baixíssimo. Falei para vocês que seria o ponto baixo, me desculpe, corrigindo, é o ponto baixíssimo. A partir de agora eu vou fazer o ponto baixo. Então, estou com as 2 alcinhas aqui, ó, no dedo, no caso os 4 cabos, ó, vendo? Então agora eu venho, pego aqui a laçada e passo pelos 2. Fiz um ponto baixo. E abro novamente aqui. Venho para a próxima correntinha, entro nela, vou lá, busco o meu cabinho que está lá, ó, trago aqui, ó, com os 2 dedinhos estou aqui dentro, então eu tenho as 2 laçadinhas. Tenho essa e tenho essa de cá. Vou lá com auxílio novamente, com os cabos que vêm do novelo e vou passar por dentro. Fiz o meu segundo ponto baixo. Já coloco os 2 dedos dentro. Venho aqui para a próxima correntinha, introduzo os 2 dedinhos, ó, e vou buscar o meu cabo. Busquei,
Trouxe ele aqui para cima, coloco os 2 dedinhos dentro, ó. Venho, pego o fio que vem do novelo e passo por entre os 2. Veja que eu estou construindo aqui o terceiro ponto fundamental dos 5 pontos básicos. Então, eu entro novamente aqui, ó. Na próxima correntinha, vou lá, busco os 2 fios, trago esses 2 fios para cá. Então, agora aqui eu tenho agora 4 cabos, ó. Veja bem. Ó. 1, 2, 3, 4. Pego o fio novamente que vem do novelo, passo por aqui, ó, e passo por entre os 2. E assim eu vou fazendo esse ponto baixo até o finalzinho da minha carreira, utilizando apenas os dedos, sem o auxílio da agulha, ó. Veja como é super fácil, prático, qualquer pessoa consegue fazer, ó. E não precisa de agulha. Então não tem mais, gente, aquela desculpa que você não tem uma agulha para crochetar, saiu de casa correndo, levou só os fios. E a agulha, que é o principal, ficou em casa, como assim? Você vai deixar de fazer a sua terapia de crochê por conta da agulha? Não. Você vai fazer o seu crochê sem o auxílio da agulha. Veja que no final aqui eu vou mostrar para vocês como vai ficar exatamente a carreirinha de ponto baixo. Já estou quase chegando no finalzinho. Lembrando que se você for utilizar um fio mais espesso, fica melhor ainda, destaca mais e fica bem bacana. Mas lembre-se também que você pode usar também como saída de praia ou uma camisa. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Ou uma camisa. Por quê? Uma camiseta, porque ela vai ficar pontos super abertos. E quando você vai crochetando e você vai construindo as carreiras aqui, uma em cima das outras, você vai vendo que ele vai ganhar um peso e fica bem bacana mesmo o caimento, tá? Pode fazer almofadas também, fica muito rústico, fica lindo para casa de praia, ou se você tem um estilo na sua casa rústico, ou até um estilo também industrial, super combina o crochê, tá? Na verdade, o crochê é muito versátil, ele combina com qualquer estilo. Tá? Então já estamos chegando aqui quase na última correntinha. Estou pegando aqui o outro fio aqui, ó. Tá vindo do novelo. Estou passando, fazendo aqui os meus pontos baixos. E por fim, agora eu vou pegar o meu último. Aliás, na verdade, já chegamos no último. Só esqueci de fechar aqui. Bom, eu vou deixar um pouco espaçado aqui na espera. E veja que trama linda ele deu, ó. Apenas com os dedos, ó. Sem o auxílio da agulha. Aqui embaixo eu fiz uma carreirinha de pontos baixos, ou de correntinhas. E logo em cima eu já construí aqui, ó. Veja. Vou virar para esse lado para ficar melhor. Ó. Veja, todo feito com a mão, tá? Sem auxílio da agulha. Fiz com 2 cores de fios. Você pode fazer com 3 cores, 4 cores. Pode fazer com uma única cor. Mas o importante é que você faça. É que você não deixe de fazer o crochê por conta de que simplesmente você esqueceu a sua agulha em casa. E aqui você consegue agora fazer uma infinidade de coisas apenas utilizando as suas mãos. Então veja que bacana, veja que coisa inusitada. Quase a gente não ouve falar sobre isso, né? Porque quando se pensa em crochê, em tricô, a gente pensa logo em agulhas, né? Em ganchos. Então aqui você acabou de perceber que você consegue sim fazer o crochê, inclusive de qualquer modalidade, utilizando apenas os dedos. Então a dica de hoje foi essa. E eu quero agradecer a todos vocês que vieram, compartilharam, que vai deixar um recadinho aí, que vai compartilhar esse vídeo de hoje. Não esquece, gente, de avisar para todo mundo que esse quadro acontece toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, aqui pela TVI Play, no programa TVI News, tá certo? Então quero agradecer a cada um de vocês mais uma vez, um beijão para as mamães, que ontem foi um dia lindo, eu tive a oportunidade, a alegria de passar com a minha, porque é uma bênção ter mãe, né? Quem tem mãe sabe disso. Então, eu quero mandar um beijão também para minha mãe e para todas as mães que me seguem e seguem lá o Armazém do Ponto Alto, tá bom? Grande beijo para vocês e até segunda-feira, às 10 horas da manhã. Muito Ok, obrigado. Jean, aproveitar aqui e registrar o chat aqui. Kátia Bonfim, bom dia, professor. Kátia Bonfim, bom dia, Barbosa. Bom dia, Kátia, obrigado pela audiência. Crochê da Jô, bom dia a todos, bom dia, Kátia.
E Jean, meu querido, arrasando sempre. Ai, que maravilha. Crochê do Jean, inovando sempre, parabéns. São as participantes de hoje do chat aí, tem mais aqui. Eliana Silva, bom dia. Eliana Silva, ótima semana aí pro Jean. Obrigado. E queria mandar um beijão para essa galera toda que sempre acompanha a gente aqui mesmo, né? Que tá toda segunda-feira aqui. E eu sou muito grato a todas vocês, a Kátia. Deixa eu ver aqui, gente. Quem tá aqui rapidinho, só para mandar um beijo, para não ser injusto. Kátia, tem a Jo que tá aqui. Um grande beijo, Jo, para você também. A Eliana Silva também, que sempre acompanha também os nossos trabalhos. E assim, gente, aproveita que está acabando agora e já compartilha também, dizendo que já foi gravado, tem dica boa e chama todo mundo para cá. E fora esse quadro também aqui de crochê, vocês têm a oportunidade também de ver as notícias. Então é super importante que vocês acompanhem também o programa até o finalzinho, tá certo? Então, mais uma vez, gratidão, muito obrigado. Beijo. Obrigado, Jean, e até a próxima segunda-feira com o quadro Homem no Crochê. Isso aí. É isso aí. Bom, gente, daqui a pouquinho a gente vai conversar aqui, né, com o André Peixoto e também com o João Leão, vice-governador da Bahia. E a Antonieta que vai fazer os comentários para a gente aí, né, sobre as principais notícias e informações aí do que temos, principalmente na política, nesse final de semana. E a própria entrevista com o João Leão, que a Toné vai participar com a gente. A gente tem também o Carlos Barbosa, né, que vai falar as notícias de polícia, daqui a pouquinho do Complexo Policial de Itabuna, fazendo um resumo de como foi o final de semana. Pelo que soubemos, parece que é um fim de semana violento aqui em Itabuna e no sul da Bahia, hein? E violento também em Salvador, com a morte de alguns policiais. Foram 4 policiais baleados, né, no total, sendo que um tinha morrido no sábado. Os 2 policiais que morreram ontem, eles tinham ido para o velório desses policiais e foram atacados, baleados. E hoje, de madrugada, um policial foi baleado. Então, 4 policiais no total baleados em Salvador, na região metropolitana e dentro da própria Salvador, né? Já que foi em Cajazeiras, um bairro mais recente de Salvador, gigantesco, para quem não sabe, né? Que fica mais na periferia de Salvador, já próximo ali à saída de Salvador para a BR-324. É um bairro gigantesco, né? É quase que uma cidade dentro de Salvador. E toda aquela região ali, né? Águas Claras, Cajazeira, fica ali naquela região. Então, uma região meio violenta, né? Meia não, violenta, para não dizer, né? Mais violenta ainda. É uma região que precisa de muito reparo, muito cuidado do governo do estado, da prefeitura de Salvador, né? Essa comunidade precisa ser bem assistida. Nós já testemunhamos ali vários problemas com o transporte coletivo, com a própria violência, interdição de moradores cobrando, né, mais segurança naquela comunidade. E realmente o governo do estado precisa trabalhar mais, né, nessa questão da segurança pública da Bahia. Inclusive, nós não tivemos nenhuma posição até agora de como ficaram policiais civis depois daquela movimentação toda, né? Se ensaiou uma greve, a greve foi proibida legalmente. E aí, os policiais não têm outra maneira de reivindicar? Estão reivindicando? Como é que ficou o diálogo entre governo e policiais civis e as melhores condições de trabalho, né, que eles pediam? Então a gente fica na expectativa porque a Polícia Civil tem um papel importantíssimo na segurança pública da Bahia. Maria Antonieta vai entrar daqui a pouquinho, mas antes eu queria registrar aqui, né, a notícia do futebol. Nesse final de semana tivemos mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e o grande jogo da semana, principalmente para o pessoal do sul da Bahia, que torcem para Flamengo e para Botafogo, foi o clássico carioca, mas pelo Campeonato Nacional. E o Flamengo acabou perdendo para o Botafogo. Botafogo que agora está de técnico novo, um português também, né? Assim como o Flamengo. E com a nova diretoria, um dono, né? Pela primeira vez, o futebol brasileiro está tendo essa nova roupagem. E agora o Botafogo, assim como o Cruzeiro, tem um dono e o time está melhorando, está contratando e acabou derrotando o grande Flamengo, né? O Flamengo tem um plantel milionário e jogou muito bem, diga-se de passagem, né? Os jogadores do Flamengo atuaram muito bem ontem, não tão bem quanto era antes, mas jogaram bem. Perderam muitos gols. O jogo foi em Brasília, na Arena de Brasília, né? O jogo foi levado para lá. Sempre que pode, o Flamengo acaba vendendo o seu mando de campo, né, para ganhar dinheiro. E mais uma vez não foi diferente. Foi jogar em Brasília, no estádio Mané Garrincha. O estádio estava quase lotado, né? Respeitando a capacidade disponibilizada. E acabou perdendo por 1-0. E o Botafogo fez a festa e comemorou. Maria Antonieta, bom dia.
Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos. Estava falando aí do Flamengo e falando do jogo de ontem. Foi ontem ou sábado? Foi ontem. Foi ontem de manhã, Lá no 11 Mané Garrincha, horas. em Brasília. Com a presença de Bolsonaro. Estava lá, foi ovacionado. Não é? Foi mito, pessoal. Falando em política, nós vimos o lançamento da chapa do PT, da presidente da República, a presidência da República. Dilma lá, escanteada, coitadinha. E Lula engessado. Foi cômico, uma coisa patética. Os marqueteiros agora descobriram, para ele não falar um bocado de bobagem, ele agora tem que ler o discurso. Então, foi o Lula não sendo Lula. Ficou um negócio muito feio, artificial. Ele engessado, lendo aquela coisa impressa, que não parecia nada daqueles arrobos dele. Ele tá muito quietinho, muito comportado. O termo é esse, comportado. Mas o mais interessante foi largar a Dilma lá escanteada, né? E não tocou muito pouco em Bolsonaro. Eu acho que tudo já encaminhado, né? Orientado, super orientado. E o que faltou foi não teve o luau, porque é Lula e Alckmin é um luau. O Alckmin não foi porque apareceu de Covid. Então a aparição dele foi online. Ele não quis ficar presente. E o lugar também eu achei pequeno, Barbosa. Porque para o PT fazer um lançamento de uma candidatura dessa, presidente, a essa altura, tinha que ser uma coisa mega. Uma coisa muito grandiosa. E não foi. Foi muito pequeno. Ali cabia o quê? 3, 4 mil pessoas. Eles disseram que tinha mais de 5 mil. Não acredito. E como o nego bota os números que querem, né? Que quer. Aí bota, aumenta, diminui do adversário, aumenta deles. Mas eu achei Lula muito engessado e não falou bobagem, que era até mais interessante ele falar bobagem, que soaria melhor como candidato. Inclusive ele já segue a orientação do novo publicitário, né, o Sidônio. Tiraram Franklin Martins, né? E aí o Sidônio, que é daqui da Bahia, da agência Layout Propaganda, assumiu a campanha do Lula e já está dando as coordenadas novas, né, para o Lula não ficar falando essas bobagens aí que ele falava antes, que vai controlar a imprensa, a igreja, né, que vai, enfim, vai defendendo o aborto, vai né? fazer uma censura no Brasil, né? Quer levar o dinheiro do Brasil para a Venezuela, enfim. Não, falando nisso, Barbosa, teve um aspecto aí. Ele continuou dizendo que vai pegar o BNDES e vai emprestar dinheiro aos países, por exemplo, da África. E ele emprestou dinheiro a Cuba para fazer o metrô de Cuba e a gente não recebeu nada e não pagaram. Emprestou dinheiro aí à Venezuela, o nego não pagou. Emprestou, acho que os países da África, não sei se foi Angola, e não pagaram. O Brasil tem tanta coisa ainda que precisa investir, precisa consertar em saúde, em educação, em infraestrutura. Vai emprestar dinheiro a esses países? Por quê? Nós somos ricos? Inclusive de Itabuna, o Manuel Porfírio foi lá, né, representar o PT daqui. De Salvador, o Jerônimo, né, foi com a comitiva para prestigiar aí o lançamento da candidatura do presidente Lula, do ex-presidente Lula, e enfim, de todo o Brasil, né? E como você falou, Antonieta, o local escolhido talvez não fosse o mais adequado. Quanto à Covid do Alckmin, eu sinceramente tenho algumas minhas dúvidas, né? Eu acho que ele não quis encarar a turma do PT depois de ter chamado Lula de ladrão, de ter acusado o PT de quadrilha. E dizer que o ladrão sempre volta à cena do crime. Exatamente, Então ele não quis encarar aquela turma de militante que realmente não ia deixar barato, né? E podia ter um constrangimento lá no lançamento da candidatura do Lula. Eu acho que foi uma jogada estratégica, talvez não do Alckmin, mas da própria cúpula do PT, para preservar o Alckmin e também a candidatura do Lula, né? Ele disse de Dilma que a grandiosidade de Dilma não cabe no ministério, porque disseram que ele ia dar o ministério a Dilma. Imagina, Dilma foi quem escolheu Dilma foi ele. Então ele é responsável por aquela anta que ele botou lá. Na verdade, ele foi decepcionado pela Dilma e ele se arrependeu, né, de ter colocado a Dilma como presidente, porque a Dilma não soube negociar com os partidos que estavam no poder, como o PMDB na época, por exemplo, que hoje é MDB, e deixou o MDB articular o impeachment. E o Lula disse que se fosse ele ali, não aconteceria o impeachment, porque ele é jeitoso, ele conseguiria negociar o Michel Temer com a turma do MDB. E quando foi negociar já era tarde, né? Então a Dilma faltou habilidade política e o Lula ficou chateado com isso, né?
A habilidade, ela nunca teve habilidade política, ela era terrorista, né? Mas é isso aí, a ex-presidente Dilma foi desprestigiada ontem, né, no lançamento da candidatura. Já escanteou, ela não é candidata, não vai para ministério nenhum, se ele ganhar. O outro fato ontem, né, que marcou foi o fato do presidente Jair Bolsonaro não usar de suas prerrogativas na cadeia nacional de rádio e televisão, colocou a ministra, mas ao lado dela a primeira-dama, Michele Bolsonaro, que falou pela primeira vez, uma primeira-dama, né, depois de muito tempo, não usava o espaço que tem direito o governo federal na rádio e na televisão. A ex e hoje já falecida esposa do Fernando Henrique Cardoso, a dona Ruth Cardoso, tinha usado essa rede de comunicação há muito tempo atrás, né? Ela fazia um trabalho social muito bom, mas agora pela primeira vez, depois de muito tempo, a esposa do presidente fala em rede nacional e falou aí, inclusive, chamando a atenção da população mais pobre do Brasil para cobrar das prefeituras os programas sociais que o governo federal disponibiliza e manda recursos para todas as prefeituras, né? E eu achei que ela falou muito bem, né, Toné? Esse negócio de mandar dinheiro para a prefeitura, e a prefeitura fica pongando, dizendo que é recursos próprios. Aqui em Itabuna tem muito disso, viu? Tem um bocado de placa aí na rua aí de obras, dizendo recursos próprios, e às vezes os recursos são federais. Ok, vamos agora com Carlos Barbosa com as notícias da polícia do final de semana. Bom dia, Carlos. Bom dia, Barbosa. Bom dia, os amigos da TVI. Uma ótima segunda-feira a todos. Vamos então com o balanço das ocorrências aqui no Departamento de Polícia Técnica. Muitos acidentes com vítimas fatais na BR-101 e também ocorrências aqui no plantão central da Polícia Civil. Na sexta-feira à noite, um atropelo com vítima fatal na BR-101, trecho Itabuna e Itajuípe. A vítima foi Ronildo Alves Borges. Ele provavelmente andava às margens da BR-101 quando foi atropelado por um veículo não identificado. O motorista fugiu do local sem prestar socorro. Ele estava com a documentação nos bolsos, o corpo foi trazido para o DPT, porém não apareceu nenhum familiar. Provavelmente nesta segunda-feira algum parente deve comparecer para fazer a identificação oficial. E um trágico acidente aconteceu na tarde, início da noite praticamente, do último sábado na BR-101, próximo ao trevo que dá acesso à cidade de Arataca. 2 caminhões, um vinha de Guarapari, Espírito Santo, carregado com móveis, dirigido por Disseu da Silva, e o outro vinha de Salvador, sentido extremo sul, carregado com cerveja. Esse carro era dirigido por Fábio Batista Barbosa. Houve uma colisão frontal. Um dos motoristas foi atirado para fora do veículo e caiu em matagal, morrendo na hora. O outro morreu imprensado entre as ferragens do veículo. E, infelizmente, a Polícia Rodoviária Federal chegou, o DPT com a perita Flávia também, e houve dificuldade para os levantamentos cadavéricos, porque era muito grande o número de pessoas que saqueavam as cargas dos veículos. A carga de cerveja foi totalmente roubada pelos vândalos. E parte da carga de móveis também. Os corpos dos 2 motoristas estão aqui no Departamento de Polícia Técnica. O Disseu da Silva será trasladado, o corpo dele trasladado hoje para Guarapari, no Espírito Santo, e o Fábio Batista Barbosa, os familiares devem chegar hoje na cidade de Cruz das Almas e será levado também para aquela cidade. Os 2 veículos envolvidos no acidente foram rebocados por guinchos e estão na cidade de Camaquã. Fato lamentável, né? 2 pessoas, 2 pais de família perdem a vida tragicamente. Ao invés de tentarem prestar socorro, o que é que os vândalos fazem? Vão roubar, o termo é esse, as cargas, infelizmente. E o mais que agravou a situação, que nos deixou chocados, é que a carteira com dinheiro e documentação de um dos motoristas, do Fábio Batista Barbosa, foi roubada também pelos vândalos. Olha, Barbosa, aí no Departamento de Polícia Técnica também será liberado na manhã de hoje o corpo de um conhecido traficante que contava com várias passagens pela polícia aqui em Itabuna. Ele era conhecido no mundo do crime como Alain Neguinho. O pai, trabalhador, mecânico, a mãe, religiosa, a família toda de bem, porém ele enveredou no mundo do crime há muito tempo. Ontem, pela manhã, o Alain Neguinho
ele esteve na casa da ex-esposa, ela não queria mais conviver com ele porque já foi agredida anteriormente e ela ameaçava matá-la. Ela mora bem próximo ao complexo policial e foi um alvoroço muito grande aqui no Novo Jaçanã, quando várias viaturas foram acionadas por uma moradora próxima à esposa do Alan Neguinho. Ele estava armado com uma pistola .40 ameaçando matá-la. Foi aí que um policial não identificado atirou para cima, a guarnição chegava, houve uma rápida troca de tiros próximo ao complexo policial, o Alan Neguinho conseguiu fugir em um veículo não identificado e a perseguição continuou. Lá no bairro Novo Horizonte houve uma nova troca de tiros e ele tombou no confronto. O corpo foi trazido aqui para o DPT e será liberado também na manhã desta segunda-feira. A esposa dele, ela ontem foi ouvida no plantão central e confirmou de que ele disse que pretendia matá-la. Ontem, Dia das Mães, ela tem filho com ele, pretendia também matar a própria mãe e o próprio pai e em seguida praticar suicídio. Então veja que tragédia poderia ter acontecido se não fosse a intervenção da polícia militar. Bom, foi feito o auto de intervenção policial com resultado morte na corregedoria do 15º Batalhão da Polícia Civil, com sede aqui em Itabuna. Então, mais um traficante perigoso que tombou em confronto com a polícia militar. Parabéns aos nossos guerreiros que evitaram aí uma tragédia muito grande caso não agissem rapidamente. Tivemos também um segurança de uma empresa de valores aqui de Itabuna, que foi preso ontem com uma pistola 9mm. Ele ameaçava matar a esposa, ele foi trazido também e autuado em flagrante aqui no Complexo Policial de Itabuna. Todas as delegacias abriram normalmente nesta segunda-feira e aí é quando provavelmente muitas queixas de furtos, roubos e também de golpes através das redes sociais serão registradas aqui na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. Vamos ficando por aqui, mas se um fato justificar uma nova intervenção, Barbosa, estaremos voltando aqui na TVI com mais informações na área policial. Tenham todos uma ótima semana e um bom dia. Bom dia, um abraço e até amanhã. Bom, eu vou agora a Salvador. Salvador também teve um final de semana muito violento e, infelizmente, com policiais baleados e até mortos. Mário Tito, bom dia para você. Olá, Barbosa, bom dia, amigos do TVI News. Final de semana tenso em Salvador. 3 policiais vítimas de quadrilhas. Sim, eles foram assassinados. O primeiro foi o soldado Menezes. Foi sepultado com a presença de membros da corporação no último domingo, ontem. E na volta do sepultamento do soldado Menezes, mais 2 policiais foram vítimas dos bandidos. Os soldados Vieira Cruz e Xanderson foram baleados. Eles foram levados para o hospital e, infelizmente, não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito. A polícia está caçando os assassinos. A madrugada foi intensa. Polícia na rua. Polícia no ar. Acompanhe. Veja. Complicada a situação da segurança pública na Bahia, gente. Cuidem-se. Barbosinha, daqui a pouquinho, o vice-governador da Bahia, João Leão, vai estar aqui com a gente no TVI News, batendo um papo e falando porque não é mais candidato ao Senado. Daqui a pouquinho a gente volta aí com o vice-governador João Leão aqui no TVI News. Tem mais Barbosa, tem mais Tonete. Mário. Ok, Mário. Daqui a pouquinho a gente volta então com você aí direto de Salvador e vamos conversar com o João Leão, o vice-governador da Bahia, que desistiu, né, como a gente já mostrou aqui, desistiu da candidatura do Senado e ele vai explicar, ou tentar explicar por quê, né, Toné? Já te convenceu a explicação, Toné? É complicado, né, Barbosinha? Isso, é que ele saiu, deixou de ser candidato ao Senado para ser deputado federal. E segundo ele, porque o ritmo é muito intenso, mas eu acho que como deputado é até pior, porque são inúmeros os candidatos a deputado, né, federal. É.
É isso aí, a O candidatura... ritmo é maior até. É, o ritmo é maior. A gente vai comentar isso daqui a pouquinho, a gente vai entrevistá-lo aqui no programa e a gente aproveita e comenta sobre isso aí. Vamos agora ao nosso amigo e companheiro Roberto José, professor, mestre em geografia, falar de geopolítica. E hoje a geopolítica vai ser aqui pertinho da gente, que vamos discutir, Roberto, essa questão da região metropolitana, né? Que nos aflige, assim, porque estamos vendo aí chegar a Porto Sul, ferrovia, tanta coisa aí para a região. E a gente nota a falta de infraestrutura para tudo isso, embora está sendo duplicada a rodovia Ilhéus Itabuna, mas é muito pouco para tanta coisa que está chegando, né, Roberto? Bom dia. É isso, bom dia Barbosa Filho, meu amigo, bom dia minha amiga Toné, satisfação muito grande estar aqui com vocês. Vamos bater esse papo, né? Falar um pouco sobre a região metropolitana, a importância da implementação de uma região metropolitana aqui, que pode ser cunhada como região metropolitana do Cacau, ou região metropolitana Itabuna e Ilhéus. Pois bem, antes é importante a gente falar o conceito, né, de região metropolitana. Então, uma região metropolitana é uma área formada por vários municípios, Barbosa, que apresentam uma estrutura ou aglomeração urbana interligada entre si ou no entorno de uma cidade principal. Aí a gente pode dar o exemplo de uma metropolitana de Feira de Santana. Eu vou trazer aqui os detalhes dela. As regiões metropolitanas apresentam geralmente as melhores infraestruturas, serviços de saúde e educação, qualidade de vida e maiores ofertas de emprego. As regiões metropolitanas, Barbosa, são zonas com forte urbanização, as quais abrigam um conjunto de diversas cidades que foram se unindo ao longo do tempo, né? Formando uma coisa que nós chamamos de conurbação. E é importante dizer que a região metropolitana, né, a futura região metropolitana Itabuna e Ilhéus, ela já apresenta um processo de conurbação funcional desde a década de 50, segundo o grande geógrafo Milton Santos, né? Na verdade, o maior geógrafo que já passou por essas terras. É importante falar que a Bahia tem 3 regiões metropolitanas criadas por lei. Uma região metropolitana não se cria, apenas se reconhece, porque elas já existem de fato, né? Que é a região de Feira de Santana, a região administrativa integrada de desenvolvimento do polo Petrolina-Juazeiro, e ela é interessante porque ela é formada por 2 estados, né? O estado da Bahia e o estado de Pernambuco, naquela área específica, além da região de Salvador. Essa região norte ali, né, do Polo de Desenvolvimento Petrolina-Juazeiro, ela foi criada em 2001, Barbosinha, e ela tem cerca ali de 786 mil habitantes. Anotem esse número para a gente fazer uma comparação com a futura região metropolitana, que é a região do Cacau. Ela é formada pelos municípios de Petrolina, Juazeiro, Sobradinho, Casanova, Santa Maria da Boa Vista, Lagoa Grande, Curaçá e Orocó, melhor dizendo, né? A segunda região metropolitana, fora a região metropolitana de Salvador, ela é a de Feira de Santana, ela foi sancionada em 2011 e ela tem um pouco menos habitantes que a região metropolitana integrada aí, Juazeiro Petrolina. A de Feira de Santana ela tem 735 mil habitantes e ela é formada por pouco mais de 5 municípios. Feira de Santana, que tem 609 mil habitantes, Conceição do Jacuípe, São Gonçalo do Campo, Amélia Rodrigues, Conceição de Feira e Tanquinho. Claro que essa região há uma perspectiva de ter outros municípios fazendo parte desse grande consórcio de região metropolitana. A região metropolitana de Vitória da Conquista existe em tramitação uma lei, que é a Lei 101/2011, que está na Assembleia Legislativa da Bahia, e ela é de autoria do deputado Marcelino Galo, que cria aí a região metropolitana de Vitória da Conquista. Porém, ainda a gente não tem a votação, essa lei ainda não foi definida. Contudo, por outro lado, melhor dizendo, nós temos uma proposta de região metropolitana do Cacau. Como eu falei para os senhores e senhoras, a região metropolitana ela não se cria, você reconhece quando ela já existe de fato. E ela foi proposta em 2011, a região do Cacau, composta de 27 municípios, foi encaminhada ao senador Jacques Wagner pelo então deputado estadual Coronel Gilberto Santana, do PTN, de autoria dele, porém também está parado por lá. Barbosa, qual a importância da gente ter uma região, ter o reconhecimento de uma região metropolitana do Cacau? É a facilitação de consórcios, né? Por exemplo, a gente precisa
de consórcios para a questão do lixo, né? O aterro sanitário, porque um aterro sanitário ele não se sustenta se só for uma cidade, mas quando a gente traz a cidade de Ilhéus, Itajuí, Paraci, aí a gente tem um aterro sanitário sustentável. Por outro lado, os municípios têm a obrigação de ter seus aterros sanitários. E aí, tendo um aterro sanitário da característica que esse aterro sanitário aqui, que fica entre Ilhéus e Itabuna, muito próximo ali a CEPLAC. A região está recebendo um complexo intermodal, a região do Cacau, né, que a gente chama que é uma região metropolitana com 2 polos. Essa região, ela, no raio de 100 quilômetros, nós temos 27 municípios e ela seria a segunda maior região metropolitana do estado da Bahia, ganhando inclusive para a região Juazeiro Petrolina e para a região de Feira de Santana e a futura região metropolitana de Vitória da Conquista. Nós teríamos 1.200.000 habitantes, um número considerável, porque a gente tem uma especificidade, nós somos uma região com 2 polos, Itabuna e Ilhéus. E esses 2 polos, eles se interagem e eles se complementam. Enquanto Ilhéus nasceu voltada para a exportação dessa commodity, a principal commodity é a amêndoa de cacau, Itabuna voltou, cresceu, centrada na oferta de serviço para as cidades da sua Interlândia próxima. Agora, com esse novo complexo intermodal, Barbosa, nós teremos aí a Ferrovia Oeste-Leste, o Porto Sul, e um futuro aeroporto, seria um aeroporto internacional, mas a perspectiva é de remodelagem do aeroporto Jorge Amado, né? Então, com esse complexo intermodal, a gente vai oxigenar toda a economia da região e interessante que Itabuna não pode perder o pulo da história. Itabuna deve se consolidar, sim, como uma grande área de logística aqui de toda essa região. A perspectiva é que Ilhéus cresça nos próximos anos em arrecadação em 4 vezes, que a sua arrecadação passe de pouco mais de 500 milhões de reais para 2 bilhões de reais. Então, é muito dinheiro para implementar. A perspectiva é que a cidade, Barbosa, cresça tanto no sentido sul quanto no sentido norte, mas também verticalmente, por conta dos investimentos que devem chegar à região. O Porto Sul é um porto offshore, né? Ele é feito dentro do mar, e o acesso a ele é por colunas de ligação. Toda a atividade humana ela impacta. Agora, segundo a legislação ambiental, nós temos que mitigar os impactos ambientais. E ele é muito diferente, inclusive na sua concepção ambiental, de que o Porto do Malhado, que é um grande desastre, uma grande desgraça aqui para aquela linha de costa ali nas praias de São Miguel, por exemplo. Aquela área está havendo uma erosão forte em razão da presença do Porto do Malhado, que progradou aquela praia da Soares Lopes. Quem é um pouco mais jovem aqui, né, não vai se lembrar, mas quem lê história vai saber que a praia, as águas lambiam os umbrais ali, as escadarias da Catedral de São Jorge, né? Porque a praia chegava até ali, a água chegava até ali. Com a construção do porto, daquele porto ali, o que é que aconteceu? Ele barrou uma corrente que redistribui sedimentos e ali aquela praia cresceu, a areia que está ali superavitária está faltando na praia do São Miguel. E ali qual é a solução prática disso? É colocar ali draga permanente ou fazer dragagem de forma sazonal para colocar de forma mecânica o que a natureza faz de forma natural. Mas a perspectiva de crescimento da região ela é grande. E as cidades, eu sou defensor da criação da região metropolitana, porque isso vai facilitar, sem dúvida, a criação de consórcios. Consórcio para resíduos sólidos, consórcio na saúde, consórcio, inclusive, na administração desses empreendimentos que vão chegar aqui para a gente, consórcio na área de educação, por que não? Então, assim, há uma perspectiva bacana. Agora, o que é que nós sofremos? Nós padecemos de lideranças políticas regionais, né? Pela perspectiva aí dos estudiosos em política, é muito difícil que essa região do Cacau eleja deputado, né? Tanto estadual quanto federal. Existe uma dificuldade muito grande. Nós já tivemos aqui 2 deputados federais, 2 deputados estaduais, mas hoje nós não temos nenhuma liderança nata, né? Especificamente dessa região ou das cidades de Itabuna e Ilhéus. Ok, Roberto. Agora, com relação ao Porto, Roberto, só mais uma perguntinha para a gente encerrar. Você falava aí dessa questão daquela areia que hoje, né, é enorme, aquela área ali da Catedral de Ilhéus, até onde começa a arrebentação. É muita área livre ali, já passou essa duplicação ali da BA-01, mas mesmo assim ainda sobra muita areia.
Será que com o novo porto, esse porto privado, não tem como desfazer aquele porto do Malhado ali para que tudo volte como era antes? Ou não? Essa é uma boa pergunta. Eu tinha até conversado com um amigo nosso, que é Kaique Brito, né, atual chefe aqui da Defesa Civil de Itabuna, um dos grandes estudiosos. A gente tem alguns artigos publicados sobre isso. Seria a solução mais prática era implodir o porto do Malhado, né? E aí, em 10, 15 anos, a natureza tomaria de volta o que era seu, né? Ou seja, a água voltaria assim, a lamber ali as escadarias da Catedral de São Jorge. Entretanto, isso seria um custo muito alto, né? Mas ambientalmente indicado. Porém, agora, como você bem disse, né? A duplicação da BA-101 no cordão litorâneo, né? Por cima de uma área de praia, mas a construção da nova ponte, daquela ponte ali que chamamos de Ponte Jorge Amado, praticamente é impossível, porque se a gente explodir o porto, vai começar essa corrente longitudinal retomar seu espaço e logo aquela pista vai ser retirada pela ação da maré e possivelmente uma escavação daquela área ali por força natural das marés, né? Então, a solução, inclusive tem uma cidade nos Estados Unidos que também cometeu esse erro de construir um porto numa linha de praia. Não se constrói porto onshore, né? Normalmente é offshore, fora da linha de praia, ou áreas abrigadas, como é o porto de Aratu, como é o porto de Salvador ali. Então, a indicação é colocar uma draga permanente ou dragas em períodos sazonais, retirando aquela areia e colocando naquela área de praia para que a natureza, a corrente longitudinal, faça ali seu serviço naturalmente. Não adianta colocar rochas, Barbosa, não adianta construir espigões, porque a força da natureza ela vai continuar erodindo aquela área. Porque a areia que foi depositada ao longo de milhares de anos, até o período pleistocênico, mas atualmente com o aporte de sedimento vindo do rio Cachoeira, uma vez que o rio Almado, o aporte de sedimento é menor porque é um rio mais velho, é o que nós chamamos na geografia de rio meandrante. Então ele vai depositando nos meandros todo esse sedimento, mas o rio Cachoeira é um rio novo do ponto de vista geológico, e ele traz um aporte maior de sedimento. Então o sedimento que está sendo depositado na Soares Lopes está faltando ali no São Miguel e áreas adjacentes. Então, a perspectiva aí é que em curto prazo a gente perca aquela área ali de rodovia e ela ligue exatamente com o rio Almada, porque a curva do rio passa ali, então é a área que o rio faz a erosão, e você tem uma erosão marítima em direção a essa área. Então, a perspectiva é, em pouco tempo, a gente perder aquela área. É óbvio, se nada for feito. Inclusive, o município não precisa arcar com aquela obra, né? Ele pode, acredito que já deva ter ações nesse sentido, de que a Codeba seja a grande responsável por isso. É óbvio que no período que foi construído aquele porto, a legislação ambiental não era atento a esses detalhes, né? Mas o reflexo disso está aí, e a Codeba é, sem dúvida, a grande responsável por construir um porto num braço de mar, né? Num braço de praia. Agora, Alberto, você falou do prejuízo que seria caso voltasse a água, né, a lamber as escadarias ali da catedral. Mas, da mesma forma, vai ser na área norte, onde essa mesma BA-001 vai passar duplicada ali, porque o Porto Sul está logo ali, né? E não tem outro caminho ali, a não ser esse. Então, lá também há que se fazer alguma coisa. E não é colocando barreiras de pedra, como você falou, né? É isso, a solução, Barbosa Filho, que nós encontramos, né, inclusive já lendo outras bibliografias, trazendo essa experiência numa cidade próxima ali de Miami, que foi feito dessa forma, só que lá foi feito uma draga permanente, fazendo esse movimento mecânico que a natureza faria de forma natural. Uma draga permanente, o custo é efetivamente muito alto, mas uma draga sazonal, retirando a areia daquela área, ou de alguma jazida ali próxima, no mar mesmo, e direcionando, como fez Balneário Camboriú, é diferente. Balneário Camboriú progradou sua linha de praia, porque permitiu a construção de prédios, seu plano diretor, obviamente, foi falho nisso. Falho não, houve uma intencionalidade, né? Ninguém é besta de dizer aqui que houve uma falha. Houve uma intencionalidade de permitir que esse boom imobiliário em Camboriú fosse tamanho que permitisse arranha-céus em linha de praia, né? Em lugar nenhum do mundo se permite isso, porque facilita a linha de circulação de uma coisa que nós chamamos de brisa marítima e brisa continental, né?
Durante o dia, a brisa sopra do mar para o continente, à noite ela inverte do continente para o mar. E ela é constante. Agora, se você constrói um barramento ali, essa brisa ela vai ser barrada naquela área e aí prejudicando o conforto térmico na área mais interiorana da cidade, né, em relação ao litoral. Ali permitiu e eles ali foram obrigados a fazer uma progradação de praia colocando areia. E, obviamente, aquela areia, de tempos em tempos, de forma sazonal, ele vai ter que colocar areia porque a corrente, de forma natural, vai retirando aquela areia. E a areia, no caso da Praia de São Miguel e São Domingos, a gente precisa colocar areia ali de forma sazonal para que a corrente longitudinal continue fazendo o seu trabalho de forma maravilhosa, majestoso, né? Como diria a deusa Gaia, né? Que fala sobre esse equilíbrio ecossistêmico, né? Eu sou a favor do desenvolvimento, todo desenvolvimento ele tem impactos, mas a gente precisa mitigar o impacto. O Porto Sul é uma coisa boa para a gente, do ponto de vista aqui da região cacaueira, especificamente em Ilhéus e Itabuna. Só que aí é um outro contexto, né? Nós estamos vivendo uma nova recolonização da China pelo mundo. É uma coisa que nós chamamos da nova rota da seda, né? A China está recolonizando o mundo. Toda a África está sendo retalhada por portos e ferrovias para a exportação dessas commodities. Não é diferente o Brasil. O Brasil não fez uma opção pela industrialização, nem pela ciência e tecnologia, porque não adianta industrializar se a gente não tem universidades, se a gente não tem centros de excelência que atinja toda a população. Então, a gente está vivendo uma nova recolonização e essa ferrovia e esse porto certamente será tocado pela China, como a gente comentou aqui no programa passado, né? Certamente, essas áreas mais específicas e técnicas serão ocupadas por chineses, né? Que tem quase 1 bilhão e 500 milhões de habitantes no mundo e a China precisa dar emprego a essa turma, né? Só de classe média, a China tem pouco mais de 500 milhões de habitantes consumindo. É assim, uma nação que nos próximos anos será a primeira nação no mundo em termos de desenvolvimento. Tanto que o contexto da China nessa guerra da Ucrânia, ela tem um cuidado com a OTAN e no que vai dizer, porque a China prefere muito mais uma integração, uma integração, vamos dizer, mundial, né? Pela globalização, porque vai favorecer seu crescimento. Esse crescimento será sustentável de que fazer enfrentamentos por guerra. Ok, Roberto. Olha, eu queria agradecer muito essa sua participação, né? Sempre enriquecedora nesse tema que é muito importante e que a gente não para por aqui. Inclusive, eu quero promover aqui programas que a gente possa debater, né? Questões ambientais, questões socioeconômicas e o impacto positivo desse desenvolvimento que chega agora para o sul da Bahia. Tá bom, Roberto? Muito obrigado. Valeu, estamos à disposição. Bom, gente, agora a gente conversa com a Andréa Peixoto, advogada, ela faz parte da Ordem dos Advogados do Brasil e hoje está aqui para falar uma questão que diz respeito às mulheres, né, e que preocupa a todos, que é a questão de tráfico de mulheres. Isso foi tema de uma live que ela fez aí semana passada e a gente vai falar um pouco disso agora. Bom dia, Andréa, obrigado por ter vindo. Bom dia, que prazer imenso estar aqui. É sempre uma honra, né, receber o convite de vocês. E, infelizmente, falando sobre um tema que é pouco falado, mas que é importante a gente falar, é importante a gente trazer esses veículos, trazendo informações sobre o tráfico de mulheres, de pessoas, que é pouco falado, né, na região, e a gente tem que falar sobre isso. Como é que é nessa situação e que pé está hoje isso, inclusive perante as autoridades, né? O que a gente precisa fazer muito, e eu falei isso na live, é que a gente precisa falar sobre o assunto. Não é falado, a gente é muito velado sobre o tráfico de mulheres e tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas é muito bem caracterizado, mas mulheres e pessoas, de forma geral, elas não costumam entender que aquilo ali está se tratando de um tráfico. Então a gente precisa estar falando e precisa, principalmente, Barbosa, a gente falar... fazer uma capacitação das autoridades policiais, do poder público. A gente precisa mostrar para essas pessoas que precisam uma capacitação efetiva para que elas encontrem caminhos para que faça a prevenção e a repressão, porque precisa fazer as duas coisas, né? Principalmente a prevenção, porque se a gente previne que o acontecimento, né, ocorra, a gente consegue dar mais a efetividade naquilo que a gente se propõe, que é o enfrentamento do tráfico de mulheres.
Como é que se dá esse crime? É na base do aliciamento? Como é que acontece, André, na maioria dos casos? A maioria dos casos é pelo recrutamento. A gente pode observar até, teve uma novela que a gente tem muito tempo, acho que, salvo engano, foi em 2012 essa novela. Ali é exatamente o que acontece. Como é que se dá? Através do recrutamento, do aliciamento, do transporte, da compra, da venda, da fraude, do engana, muitas vezes engana as pessoas através de uma fraude, dizendo que vai dar a oportunidade de emprego. Muitas vezes acontece dessa forma. Agora, ao consentimento da vítima, nem sempre. Nem sempre. Então, quando engana, quando há a fraude, de que vai te oferecer alguma coisa, ali já mostra que é um tráfico de mulheres. Então, um tráfico de pessoas, pode ser de forma geral. Acontece muito no Brasil? Muito. O Brasil é um dos países que mais acontece tráfico de pessoas. E principalmente de mulheres. E mulheres negras. Ainda tem isso. Então, a gente é algo que a gente precisa enfrentar, que precisa prevenir e precisa repreender esses casos. E para isso, a gente precisa de um apoio do poder público, da administração. Eu volto a falar nisso porque a gente precisa que a administração pública esteja engajada nisso. E isso eu não digo só no governo federal, não. Eu digo a nível estadual, a nível municipal. A gente precisa que essas pessoas estejam engajadas e que não permitam que aliciadores... Porque é um crime organizado, né? Um crime organizado, eles veem aquilo ali do tráfico como se fosse um negócio. Então, é um negócio ilícito, mas é um negócio para eles. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. E é um negócio organizado, Organizado. né? E acontece também com o jovem, né, adolescente, para caso das drogas e agora para esse caso de tráfico de pessoas para o exterior, né? Sim. Para lá exercerem profissões, digamos assim... Exploração sexual, né? Exploração sexual, exploração do trabalho. Então, assim, por isso que eu digo assim, existe só o tráfico de mulheres? Não. De crianças, adolescentes, e até tem um meio, Barbosa, se me permite, que também faz o tráfico de órgãos. Então, trafica a mulher, ou criança, ou adolescente e submetem elas a traficar os próprios órgãos. Né? Então, fazer uma cirurgia para tirar órgãos para que vender, sejam traficados. Né? Eu soube que tem países que pagam muito, muito, muito bem por órgãos, né? Como rins, fígado, né? Fígado, esses órgãos que tem órgãos que pode você tirar um e funcionar com outro. Então, muitas vezes acontece isso, né? E olhe lá se não chegar ao ponto de matar a pessoa, né? Para tirar órgãos vitais, né? Como o coração, que deve valer milhões, né? Milhões, com certeza. Ô André, aí qual é o índice hoje na Bahia desse tipo de crime? Você tem esses dados? A gente tem dados pela segurança pública do Brasil. A gente não tem dados efetivos da Bahia, até porque, como eu disse, é velado. Então, a gente precisa que a transparência. Por isso que eu costumo dizer que precisa que esses órgãos tragam esses dados para que a gente possa também sinalizar que na Bahia não é diferente dos outros lugares do Brasil. A gente precisa mostrar. E para isso, aqui nós temos assim, no Brasil, 83% de tráfico de mulheres. Isso eu digo, tráfico de mulheres e meninas, né, e crianças do sexo feminino, do gênero feminino. Então, a gente percebe que há um grande situação que é vista no Brasil de um tráfico que é corriqueiro, não é algo banal, não é algo que a gente pode deixar debaixo da mesa e deixar para ela, não, esconder. A gente tem que enfrentar e por isso que foi instituído pela lei 3.344/2016 a prevenção desses tipos de crime, porque existe o crime organizado e a partir desse crime organizado é que começa a fazer os aliciamentos, os recrutamentos, os transportes dessas mulheres que muitas vezes, eles chegam para as mulheres e dizem, eu vou te dar um emprego, eu vou te dar tudo que você precisa. Então, as mulheres estão numa situação de muito risco e elas querem sair daquele risco, né? De pobreza, de desemprego. Então, é a partir daí que a gente vê mulheres indo para outros países, tentar uma vida melhor e acaba tendo uma vida muito pior. Recentemente eu vi, inclusive, uma prisão no sudeste do Brasil, né? De um pessoal que aliciava pessoas pobres, né, para levar drogas como mula, né? Para o exterior.
E as pessoas no desespero, né, por algum motivo, acabam aceitando esse tipo de coisa, né? Antonieta. É o seguinte, eu queria saber se existe uma diferença entre a prostituição e esse tráfico. Porque esse tráfico é mais ligado à prostituição. Aqui na nossa região, bem próximo a mim, pessoas próximas a mim eu conheci, e eram as próprias mulheres que aliciavam outras mulheres, moças mais jovens, levavam para o exterior, principalmente para a Itália. Muito levou. E chegando lá, prometi, como o senhor falou aí, emprego, que ia ser babá, ia ser cuidadora. Chegava lá, não, era para se prostituir. E o que elas faziam, em primeiro lugar? Elas retinham o passaporte dessas pessoas, enquanto não pagassem a passagem. Ou então, qualquer coisa, ia entregar à polícia, porque era imigrante, estava ilegal no país. Qual é essa diferença, então, dessa prostituição para esse tráfico? Ou é a mesma coisa? Como é isso? O que acontece? Quando o tráfico de pessoas, o tráfico de mulheres, elas são encaminhadas, para eles pouco importa qual é o objetivo, o que vai ser feito com elas. Quando eles fazem esse tráfico, eles exploram o corpo da mulher, elas submetem ela à exploração de trabalho forçado, que é análogo a escravo, né, que está previsto no Código Penal. Mas quando eles fazem, para eles, pouco importa qual é a natureza. Eles vão simplesmente praticar os atos. E um dos objetivos principais é trazer essas mulheres e meninas para que elas se prostituam. E isso eles montam todo um catálogo de mulheres, né? E isso mostra para aquelas pessoas que têm o objetivo, que também fazem parte do bando, né? De toda a quadrilha montada, e a partir daí eles vão fazendo esses aliciamentos e vão transformando essas mulheres em prostitutas. Infelizmente, é a realidade. Por isso que a gente costuma dizer que mulheres, quando se oferecem muito trabalho, valores, dizendo que vai melhorar a vida dela, uma vida que ela estava aqui, uma vida muitas vezes medíocre, porque é assim que eles dizem, né? Medíocre, uma vida que está passando por necessidade, que quer melhorar a família, né? Melhorar a vida da família. Aconteceu isso na novela. Na novela, que Salve Jorge, foi em 2012. Ela foi tentando melhorar a vida para um país diferente e ela teve que se prostituir, ela e diversas outras mulheres que veio de vários países. Então, infelizmente, aí quando retém esses documentos, como você bem sinalizou, retém os documentos, é uma violência também, porque você não tem como sair, você não quer sair, você quer até sair, mas não consegue, Passaporte tá porque o passaporte, documentos, então como é que você vai sair, como você vai embora daquele país sem ter nenhum documento para que ela possa, né, se dirigir a alguma autoridade e dizer, olha, eu estou sendo vítima. E muitas vezes ela tem medo, porque eles perseguem, então a mulher fica... Elas conseguem perceber ali que se ela sair daquela situação ali, eles vão perseguir até encontrá-la. São grupos poderosos, viu? Poderosíssimos, isso. E eles têm também a família dela na mão, né? Na mão, Porque exatamente. eles que fazem o trânsito do dinheiro entre ela e a família, né? Então, se ela fugir, ele pode perseguir alguém da família. Mas quase sempre eles ficam com a maior parte, né, desse dinheiro. Entendeu, Barbosa? Ah, com certeza. É triste a realidade, né? É uma escravidão moderna, né? Digamos Sim. assim, né? E o que eles tratam essa prática como negócio. Então, assim, por mais que a gente diga que é um negócio ilícito, que a gente tenta mostrar para as autoridades que precisa avançar e que precisa enfrentar, teve essa lei né, que vem para prevenir, para erradicar, teve um avanço no Código Penal, no artigo 149A, que diz que aliciar, que recrutar, que fazer transporte é um crime, né? Então, assim, antigamente não existia. Aí você diz, mas não é muito atual. É atual, para a gente é atual. É um tema que precisa ser levantado. Por isso que eu sempre digo, quando a mídia traz isso, é muito importante, Barbosa. A gente precisa falar disso. Com a gente certeza. não pode ficar calado. Tem que, né? inclusive, então, tem que ajudar a esclarecer essas jovens, né, os jovens, para que não caiam em qualquer conversa, né? E se iludam com a proposta de ganhar muito dinheiro no exterior, porque nem sempre é assim, né? Sim. Ô, André, e junto às comunidades, né? Existe um trabalho, de repente, você falou aí nos municípios, né? Então, a Secretaria de Serviço Social, né? Que hoje é AS, né? É a Secretaria de Promoção Social, né? Antigamente era SDS, hoje é de Promoção Social. Sim. Né? Hoje nós temos um grupo aqui em Itabuna, não sei se você já ouviu falar, o Grupo de Mulheres do Brasil. E esse grupo faz esse trabalho, faz um trabalho voltado às mulheres vítimas de violência, seja de qualquer natureza, violência doméstica, familiar e também sobre o tráfico de mulheres. Então a gente está
aqui com um projeto para levar para o município, para a Secretaria de Promoção Social, mais especificamente, para mostrar que esse trabalho é necessário e que a gente precisa levar sobre isso, sobre esse tráfico de mulheres, porque é algo que não é falado, reitero. Então, a gente precisa muito tratar desse assunto, porque é mulheres que têm baixa renda e que são aliciadas por esses aliciadores e que a gente tentando mostrar para elas quais são o modus operandi, né? A forma como eles utilizam, é importante que a gente mostre para elas que ouvir deles, que vai dar mundos e fundos e que vai fazer que a vida dela melhore naquele sentido, naquela situação, não é uma prática correta e que ela precisa falar, olha, existe uma pessoa que está aliciando, é bom a gente falar isso, Marmosa, e mostrar para as mulheres, diga, né, denuncie, mostre, não consegue falar com ninguém, procure alguém próximo que mostre, vá até as autoridades policiais e diga que existe alguém que está aliciando para que seja levada ela embora para qualquer lugar. E Antonieta, me permita, não é tráfico só internacional, existe tráfico também nacional. Infelizmente, a gente é coisa tão perto da gente, né? Aqui dentro, Exatamente. E tem outro aspecto, não é só também a baixa renda, é a baixa escolaridade das pessoas. Exatamente, você falou tudo, e a baixa escolaridade, então a mulher, ela baixa fica, escolaridade né? eu acho que é a mais perigosa, porque quanto menos informação o indivíduo tem, mais fácil de ser enganado, né? Por isso Eles que se a gente valem quer da levar ingenuidade, esse... entendeu? Da ingenuidade, exatamente. Por isso que o grupo está pensando nisso, né? Eu faço parte do comitê de violência, de enfrentamento à violência contra a mulher. Esse grupo né? fica sediado onde? Existe uma sede? Não, ainda não, vamos ter uma sede. Mas se a uma gente tá pessoa, por buscando... exemplo, digamos que hoje, né, tem uma menina que está nos assistindo, uma Sim. adolescente, aí ela se tocou, ela falou, alguém já me fez uma proposta e tal. E ela quiser fazer assim um aconselhamento antes da denúncia, né? Sim. Porque essas jovens têm medo até de ir numa delegacia, de fazer uma denúncia, até porque também não tem certeza, né, se aquilo é um aliciamento ou não. Sim, sim. Ela poderia procurar a OAB e encontrar lá, sei lá, de repente a figura de alguém que pode... Pode, sim. Ó, eu faço parte da Comissão Estadual da OAB Bahia. Né? E pode procurar na OAB, procurar até a comissão, né, de Itabuna, para que possa dar essa orientação. E pode me procurar, não tem problema nenhum, lá a OAB tem meu número e entre em contato comigo. Tem também o Instagram do comitê, que é o Comitê de Violência à Mulher, que pode entrar nesse comitê e fazer qualquer pergunta e pedir ajuda, porque a gente encaminha logo as autoridades policiais de imediato. Então, a gente tem uma equipe que fica de olho no comitê. Então, assim, a gente precisa que elas denunciem. Se elas não têm coragem, procure alguém que tenha coragem por elas. Então, que possa ajudá-las, encorajá-las. É isso que as mulheres precisam, muitas vezes, é de coragem. Exatamente. E isso a gente está aí para isso, para encorajá-las. Né? E às vezes as mulheres procuram delegacias e são até chacoteadas, né? Sim, Os acontece. policiais fazem chacotas e tal, então elas ficam constrangidas. Sim, sim. Mulheres que são, inclusive, assediadas hoje, né? Sim. Em transporte e tudo mais, às vezes vai dar uma queixa e chega lá Sim. e o pessoal fica fazendo brincadeira, né? Verdade. Então elas podem procurar essa comissão, até Que é o através da comitê, OAB, né? O comitê, pode me aliás. procurar, que todo mundo sabe meu telefone, não tem, é tudo aberto, então eu estou aí à disposição das mulheres, já é uma militância da gente, para a gente ajudar essas mulheres vítimas de violência. Estou aqui pronta para isso. O que for preciso, o grupo está pronto para isso, está todo mundo engajado para que esse grupo de mulheres trabalhe em ajudando mulheres. O comitê está à disposição através do Instagram. Então, temos diversos caminhos. Se não conseguir, as autoridades policiais também têm o dever de ajudar. Tem uma delegacia especializada para isso? A própria Delegacia da Mulher, né, que é a DEAN, né, Delegacia Especializada da Mulher. Pode denunciar. Pode também fazer as denúncias, né? Também na Secretaria de Promoção Social, que elas também vão dar toda a assistência. É o dever do poder público. Então, eu tenho certeza que vai dar esses encaminhamentos também. Chamar a atenção que não é só mulheres, porque esses traficantes, eles podem traficar também órgãos ou traficar o ser humano para tirar os órgãos, né, da pessoa e vender, comercializar lá no exterior. Então, é bom ficar atento, você jovem, né, seja... homem ou mulher, não importa o sexo, tem que estar muito atento a isso aí, a qualquer tipo de... Agora, tem outro aspecto aí, Sim. que às vezes, no caso de menores, em casos internacionais,
Às vezes tem um consentimento da família. Às vezes até a própria mãe assina, vende. É horrível isso. E por isso que eu sempre digo, não importa o consentimento, ela pode dar o consentimento, mas caracteriza o tráfico à medida que ela faz uma venda, uma troca. Caracteriza o crime. Caracteriza o crime. Independente do consentimento dela. É diferente, vou dar um exemplo aqui, de contrabando. Contrabando se dá o consentimento. Você dá toda a estrutura porque você quer ir para o objetivo final. Qual é o objetivo final? É chegar no local que eles querem chegar. Que se deu até na novela América. Você vê o contrabando porque ela quer sair, passar pelo México e chega até o local. Diferentemente do tráfico. O tráfico não, você faz uma troca, uma venda, independente se for o consentimento dela ou não. Ela vai para o destino, não sabe qual é o destino. Ela não sabe o que vai fazer lá, perceba. Ela não sabe o que vai fazer lá e quando chega lá, a estrutura que montou em face dela é uma estrutura criminosa, que é diversos crimes envolvidos ali. Cárcere privado, exploração do seu corpo, né, do corpo da mulher, estupro. Então, diversos crimes, né, roubo, né, furto, então violência patrimonial, pega todos os seus bens. Então, diversos crimes elencados ali que tem que se tomar pé. Quando é tráfico internacional, aí entra a Polícia Federal, entra toda uma estrutura, né, para o combate dessa violência. Ok, André, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, né? O espaço vai estar sempre aberto para a gente discutir esse e outros temas. Sim. E eu queria, para finalizar, que você deixasse um recado aí, né, para as mães, principalmente, tenham cuidado, né? Porque como o Toné falou, não é só questão de renda, né? A pessoa é da classe pobre, pode ser qualquer classe, depende da instrução dessa jovem ou desse jovem, né? Sim, sim. Primeiro agradecer, né, pelo convite e de estar aqui falando sobre esse tema, embora seja um tema tão difícil, tão angustiante para nós, principalmente nós mulheres, né? E dizer para essas mulheres e meninas, crianças, que entrem em contato com as autoridades policiais, ligue para o número 100, porque é uma violação de direitos humanos, a ligação Disque 100 é para isso. Tem o 180, que é violência contra a mulher de qualquer natureza, ligue para o 180, não consegue, procura pessoas mais próximas, procura a própria TV, que faz a mídia, que leva essa mídia. Então, procura a TVI, procure qualquer pessoa que vai encaminhar e vai pedir ajuda. Se não conseguirem me encontrar no Instagram, é Comitê Violência contra a Mulher, do Grupo de Mulheres do Brasil. A gente está fazendo um trabalho aqui importante, necessário, e esse trabalho aqui tem que ser árduo, porque a gente sabe que a violência está aí estampada. E isso não é só violência, tráfico de pessoas, mas tráfico de mulheres e principalmente a violência contra a mulher é uma realidade, né? Então, agradeço imensamente o convite e obrigada a vocês por trazerem isso à tona, porque a gente precisa falar. Ok, André, muito obrigado. Conversamos aqui com a advogada Andréa Peixoto, da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Bahia e Itabuna, e ela faz parte do Comitê de Violência contra a Mulher, do Grupo Mulheres do Brasil. Do Grupo Mulheres do Brasil, então qualquer tipo de violência também contra a mulher, né, ela faz parte desse comitê e pode apoiar você, mulher, principalmente, tá certo? Bom, já a gente vai conversar com o vice-governador João Leão e com o Mário Tito, direto de Salvador, mas antes eu queria registrar aqui um chat, né, das pessoas que estão participando, algumas delas. Viviane Cabral, parabéns, Andréa. Dulcineide Nascimento Bezerra, bom dia, Dulcineide. E LS acontece aqui, ele fala, muito bom discutir sobre a nossa região, a região metropolitana do sul da Bahia, Itabuna e Ilhéus, merece e tem que ser assim na região. É isso aí, torço muito para que isso se torne uma realidade. Vai se tornar sim, com certeza, LS. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Tem mais gente aqui participando, né? E você pode participar também aqui do TVI News Brasil pelo youtube.com, ou então você pode participar pelas redes sociais, Facebook, Instagram, ou ainda pelo WhatsApp, que aparece aí na sua tela. E eu gostaria que você anotasse para participar com a gente aqui no TVI News, mandando a sua mensagem ou até mesmo gravada através de vídeo pelo WhatsApp, conforme está aí, né, na sua tela. Bom, Antonieta, vamos falar de política local agora, né? Vamos chamar o Mário Tito e a gente vai conversar com o vice-governador João Leão, ele que desistiu da candidatura de senador, conforme nós mostramos aqui no dia da sua decisão, mas a gente ficou com aquela pulgazinha atrás da orelha, né? Como é que ele, na idade que ele está, que é uma idade óbvia para o político, né, encerrar sua carreira no Senado Federal,
seria um grande negócio para ele, desiste disso e bota o filho dele, bem mais novo, o deputado federal, como candidato ao Senado, e ele vai para deputado federal, né? Então a gente ficou com essa dúvida aí, e o Mário Tito está com o João Leão e a gente vai bater esse papo, não é isso, Mário Tito? Tudo certo, Barbosinha. Nosso convidado já está a postos. Deixa eu apresentar para vocês aqui João Felipe de Souza Leão, empresário e político brasileiro, filiado ao PP. Atualmente, João Leão é o vice-governador da Bahia. Ex-prefeito de Lauro de Freitas, entre 1989 e 1992. João Leão também foi deputado federal por 5 mandatos. Tenta agora a sua 6ª legislatura lá na Câmara Federal. João Leão desistiu de concorrer ao Senado. Por quê? É o que nós vamos saber agora. Vice-governador, bem-vindo à TVI News. Bem, amigos de Itabuna, é um prazer muito grande estar falando aí para vocês e para toda a região. Ok, Barbosa Filho, faça as honras. Bom dia, por favor, fique à vontade. Ok, Mário, bom dia, um abraço aí para João Leão, nosso vice-governador. Eu queria saber, João Leão, não acha que na sua idade, né, a idade que o senhor chegou, com a história política que o senhor tem na Bahia, né, o senhor não seria mais ideal, né, mais enquadrado na sua história política, o Senado, ao invés de deputado federal? Barbosinha, meu amigo querido, é um prazer responder aí a sua pergunta e responder as perguntas do jornalista Mário Tito e da jornalista Tonete. Vamos lá, veja bem, o que me aconteceu foi o seguinte: eu fiz uma desistência de ser pré-candidato a senador e passei a ser pré-candidato a deputado federal. E no meu lugar, o nosso partido resolveu colocar o deputado Cacá Leão, que por acaso é meu filho. Mas Cacá não está entrando porque ele é meu filho, não. Cacá está entrando pelas suas qualidades, pelo seu potencial eleitoral, porque até poucos dias atrás Cacá ganhou o prêmio o melhor parlamentar do estado da Bahia. Isso me enche muito de orgulho. E o 7º do Brasil. Vocês vejam bem, isso para nós é uma coisa muito grande. De senadores, deputados federais, tudo, Cacá foi considerado por todos os jornalistas que cobrem a Câmara dos Deputados lá em Brasília como o melhor parlamentar. O que é que aconteceu? Eu estive aqui, reunimos o partido, reunimos todos os companheiros nossos e decidimos colocar o deputado Cacá Leão no meu lugar. Então, agora sou pré-candidato a deputado federal. Estamos juntos, gente. O vice-governador, né, candidato, as pessoas não estão acreditando muito, né, nessa desculpa para desistir aí a candidatura ao Senado, né? Existe algum acerto com o Otto, ou ele está bem demais nas pesquisas e por isso o senhor preferiu desistir da candidatura? O que é que houve de verdade? Amigo Barbosinha, você tem a certeza que não existe absolutamente nenhum acordo com Otto Alencar. O que nós vamos é lançar Cacá Leão para ganhar a eleição junto com a ACM Neto. Você tenha certeza, olha, igual a 2 e 2, igual a 4. A Bahia tem uma tradição que o senador leva o governador leva o senador, e os dois são eleitos. Cacá Leão tem amplas qualidades, até mais do que eu, porque Cacá Leão é mais jovem, 41 anos, Neto tem 42. Os dois juntos formam a equação perfeita. E você tem a certeza que a Bahia estará muito bem entregue. Eu tenho a certeza que Neto e Cacá Leão
Cacá como foi o melhor parlamentar do Congresso Nacional, e Neto, o melhor prefeito do Brasil, vão repetir essa dose, gente, com certeza. Tenha certeza que a vitória é nossa e já está chegando. E o bonitão parece empolgado, hein, Tonete? Bom dia, fica à vontade. Bom dia, João Leão. Agora, uma das alegações que o senhor disse que era sobre a desistência para a candidatura ao Senado foi o intenso ritmo de campanha, não é? Então, o senhor vai sair para deputado federal e seu filho para o Senado. Mas para deputado federal também não é quase a mesma coisa, porque o ritmo também talvez seja até mais intenso, porque tem vários candidatos. Tonete, amiga querida, olha, você tem a certeza que uma campanha para deputado federal é totalmente diferente. Neto, ACM Neto, quer fazer e passar em todos os 417 municípios do estado da Bahia. As bases que eu estou herdando, aqui é o pai que herda do filho, de Cacá são 40 e poucos municípios. Então, eu vou ter 10% dessas bases para visitar, para correr, para olhar. Ainda vou ter algum tempo para acompanhar a chapa majoritária em outros municípios. Olha, gente, será um prazer muito grande, mas muito grande mesmo, chegar em Itabuna, chegar em Ilhéus, visitar todos os amigos de Itabuna e dizer que eu serei, sem sombra de dúvida, um dos melhores deputados da história de Itabuna. Você tem a certeza disso, que eu quero servir a Bahia. Vou concluir essa FIOL, vamos colocar aí nesse eixo de Ilhéus e Itabuna uma siderúrgica que gera mais de 5.000 empregos. Vamos correr atrás, gente, vamos trabalhar, vamos construir infraestrutura para esse estado. Amiga Tonete, tenha certeza que Cacá e ACM Neto estão querendo as transformações que a Bahia precisa. E nós vamos transformar esse estado. Daqui a 4 anos vocês vão me dizer, eu vou bater no peito e dizer, tá vendo o que eu disse? Ok. Vice-governador João Leão, quando o senhor foi apoiar a ACM Neto, aliados do seu partido apoiaram a decisão, colaram no senhor, ou houve insurgências? Não houve insurgência nenhuma. O meu partido é um partido que nós não migramos para a União Brasil. Eu tive o prazer de ser... Você acha que o PT não queria João Leão? O PT não queria os progressistas? Lógico que quer, não é, gente? Um partido que tem 4 deputados federais, 8 deputados estaduais, 82 prefeitos, 92 prefeitos, uma estrutura muito grande, nossa estrutura é uma estrutura pesada, é uma estrutura grande. E tudo isso foi construído com suor, com muita vontade de trabalhar, com muito amor à camisa dos progressistas. É isso que nós temos. Por que nós escolhemos a ACM Neto? Porque o PT errou. Quando errou, você pague pelo seu erro. Pois não, Tonete. Fica à vontade. Como é que o senhor avalia essa especulação de que Neto conta com a simpatia de Lula? E no final, o seu grupo vai apoiar quem para presidente? É Bolsonaro ou Lula? Amiga querida, Tonete, olha, tenha certeza que nós contamos com o governador ACM Neto. ACM Neto é uma figura maravilhosa, é um cara que está pronto para governar a Bahia. E você sabe disso, a Bahia toda sabe disso, toda a sua região sabe disso.
Neto hoje tem 74% na pesquisa. Lula tem 43%. Bolsonaro tem 27%. Se você somar 43 com 27, dá 70%. Neto tem 74%. O candidato do outro lado tem 4%. Aí fecha 74. Você veja que os votos de Lula e os votos de Bolsonaro, que são as pessoas que estão votando em Lula e estão votando em Bolsonaro, têm o mesmo destino, ACM Neto. Por isso que nós estamos equilibrados, equilibrados. Nós queremos deixar. Neto foi prefeito de Salvador, governou com Lula, com Dilma, com Temer e com Bolsonaro. E foi o melhor prefeito do Brasil durante 8 anos consecutivos. Então isso aí não tem importância. O que nós queremos é ser o governador, o senador, e Leão quer ser o deputado federal do povo da Bahia. É isso que nós queremos ser. E você tenha certeza que nós vamos chegar lá. Vice-governador, forte abraço, muito agradecido pela sua passagem hoje aqui, esclarecendo alguns fatos com a nossa equipe. Quero realmente mandar um abraço muito grande para vocês, um abraço muito forte, muito carinhoso, de muito amor, para todo o povo dessa terra maravilhosa, terra de Jorge Amado, de todos os amigos que aí se residem e nasceram nessa terra. Quanta história tem! O eixo Ilhéus-Itabuna representava 60% da receita do estado da Bahia. Hoje, sabe quanto representa? 2 e pouco. Eu quero voltar a representar 30% da receita do estado aí nesse eixo Ilhéus-Itabuna. Ilhéus-Itabuna precisa progredir. E para isso eu tenho que contar com a ACM Neto. ACM Neto, governador, que vai fazer essas transformações que a Bahia precisa. Com o Cacá Leão, senador, que vai fazer com que a Bahia entre no rumo certo. Cacá Leão, que já foi relator do orçamento, relator da LDO, primeiro lugar como parlamentar mais bem avaliado da história da Bahia. Então eu tenho essas qualidades que são nossas. Então, gente, acredite na gente. Você tenha certeza que nós faremos um grande governo. Vamos puxar esse extremo sul, o sul e a região de todas as Bahia, todas as regiões da Bahia para cima. É isso que nós queremos. De você bater no peito e dizer: eu tenho orgulho de ser baiano. A Bahia deixou de ser vagão para ser locomotiva. Nós vamos ser uma das locomotivas do Brasil, junto com São Paulo. A minha ousadia é essa. E vamos chegar lá. Um abraço, queridos. Ok. Muito obrigado, vice-governador João Leão, por participar com a gente aqui do TVI News hoje. Meu querido Cadu, um abraço para você, um abraço para o Eduardo da equipe que viabilizou essa entrevista aqui do TVI News. São os assessores do vice-governador João Leão. Barbosinha, Tonete, forte abraço para vocês, uma ótima semana, que seja produtiva, linda e maravilhosa. Ok, Mário, ok. Mário que daqui a pouquinho vai estar aí na Rádio Sociedade. Um abraço, Mário. Obrigado e até amanhã. Toné, deu para acreditar aí na versão de João Leão? Fica difícil, né? Ele vai ter que... Ele não quer que use a palavra correria, mas vai ter que correr muito. Porque são 400 e tantos municípios, né? Ele vai ter que correr, que tem que acompanhar. Neto, uma pessoa mais jovem, eu não tenho nada a ver com idade, não. Mas eu acho, ficou um negócio muito familiar. Meio não, muito familiar, né? Aí ele sai e bota o filho. Eu acho que a jogada dele é pegar o reduto político do filho, que era deputado federal, pegar esses votos para ele, né? E aí ele não precisaria trabalhar tanto, né? Mas ele disse que tem um reduto que é 40 e tantos municípios, que ele vai ter que rodar. É pouco. A briga está grande, né? Para deputado federal, a briga está grande. Porque ele vai concorrer com quem? Com o Otto Alencar, Senado?
Do lado de lá? É. Aí vai ter que correr. Vou falar na briga que está grande, tem muito candidato. Eu estou aqui com o senhor Luiz Lemos, que é pastor, né? Luiz Lemos, e o Cirineu Barbosa, que é missionário aí, eles são da Igreja Mundial do Poder de Deus e são candidatos agora aqui pela Bahia, né? Para disputar essas vagas. E estão no PRB, não é isso? PRB, o Republicanos, que hoje é comandado aí pelo pessoal da Igreja Universal, né, que está aí com alguns candidatos fortes também, como o Márcio Marinho, né, a Rogéria, que esteve aqui em Itabuna recentemente, está sempre aqui, e o Marcelo Nilo, né, Toné, que foi presidente da Câmara Legislativa e tem um reduto muito forte ali no sertão da Bahia, né? Então são candidatos aí muito fortes nesse partido. E o pastor Luiz Lemos e o Cirineu estão lá tentando a vaga aí para a cadeira federal e o Cirineu para a Câmara Estadual. Bom dia, pastor Luiz Lemos, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Barbosa. É uma alegria muito grande estar aqui na cidade maravilhosa de Itabuna, que eu me apaixonei desde a primeira vez que eu estive aqui. Bom dia, Tomé. Bom dia. Um prazer muito grande te conhecer. Cirineu, bom dia. Bom dia, Barbosa. Quero agradecer o convite para participar. Ok, o pastor e o missionário estiveram aqui recentemente, né, por volta daquela cheia que tivemos aqui no Rio Cachoeira, e a igreja doou aí alguns mantimentos e os dois, né, foram portadores aí desses mantimentos, foram doados pelo apóstolo da Igreja Mundial, o apóstolo Valdomiro Santiago, alimentos, água, né, naquela época, e o bairro da Bananeira, inclusive, a região ali do Lomanto, foi a mais beneficiada, né, foi a que mais recebeu essas doações, não é isso, pastor? Isso. A Igreja Mundial do Poder de Deus, ela tem um braço social que é do AMAS, né? Associação Mundial das Assistências Sociais. Esse braço, ele tem a extensão em todo o Brasil. E quando houve o caso das grandes chuvas na região sul, né, e centro-sul da Bahia, isso nos comoveu muito e fez com que nós viéssemos para cá para trabalharmos firmemente para matar a fome e a sede daquele povo que naquele momento estava desolada. Então ali nós fizemos um trabalho muito forte na região da Bananeira e fizemos ali uma ação fundamental. Mas o importante é ressaltar que a AMAS, ela não faz só trabalho nos momentos de catástrofe. Nós trabalhamos diuturnamente para atender os mais necessitados. E assim também na região sul da Bahia, como a gente tem feito. Ok. Essa escolha de vocês, né, nesse novo partido, né, é um partido grande, um partido que tem crescido muito e é força lá na bancada evangélica, no Congresso. Mas aqui na Bahia a parada está dura, porque vocês vão disputar aí votos com grandes candidatos que têm redutos muito fortes, né? Principalmente o Marcelo Nilo, no lado norte da Bahia, o Márcio Marinho, que é atual deputado federal e tem muitos votos na Bahia inteira, e a Rogéria, né, que está se lançando também com uma forte candidata, né, com apoio também da Igreja Universal. Como é que o senhor vê isso e como é que vai ser esse trabalho aí em todo o interior da Bahia, pastor? Bom, Barbosa, é uma excelente pergunta. Bom, primeiro que o estado da Bahia, ele elege 39 deputados federais. E se nós olharmos pelo aspecto político, todos os candidatos, inclusive já deputados, e também os propensos candidatos a deputados federais, eles têm que disputar voto a voto, porque uma eleição se ganha com voto, não se ganha com história. Histórias essas que durante 4 anos só ficou na história, não veio desenvolvimento, não veio crescimento, não veio nada para o estado da Bahia. A gente só vê pessoas falando. Fazer o que é bom, a gente não viu nada. Então, a gente já sai correndo igualzinho. Os carros têm o mesmo combustível. O combustível está caro, mas todo mundo vai ter que sair. Ou sai de tanque cheio, mas sai com um pouco de combustível. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós não podemos achar que a eleição para os já deputados já está ganha e para aqueles que estão se propondo
a defender o Estado da Bahia, para trazer o desenvolvimento, para trazer a diferença, fazer a diferença do Estado da Bahia, simplesmente porque já tem 39 candidatos que já são deputados. Não, não aceitamos isso. Há o novo que pode mudar a história da Bahia, sim. E é isso que nós vamos fazer. Nós estamos aqui para fazer a diferença. E não vamos ter medo de concorrer com este ou aquele candidato ou aquele deputado para a reeleição. Como é que está a campanha, né? O senhor que já começou a visitar aí várias cidades da Bahia, como é que o senhor está sentindo a repercussão e a receptividade, né? Olha, Barbosa, a receptividade é a melhor que existe, porque o povo baiano, ele é maravilhoso, ele é algo apaixonante. Eu sou carioca e sempre falei que o carioca, ele é acolhedor, mas mais acolhedor do que o baiano não existe. Ele é amável, ele é companheiro, ele é amigo, ele é espontâneo, ele é verdadeiro. Então, por onde nós estamos passando, nós estamos sendo muito bem recebidos. Quero deixar aqui, só para você entender, que a nossa base política, ela está dentro das nossas igrejas. Nós temos 417 igrejas, estamos em todos os municípios. Então, aí uma cerejinha a mais no bolo, né? Mas todos os candidatos têm o mesmo potencial. O resultado você só vê no dia 2 de outubro, depois das 18 horas. Então, todos os candidatos estão na mesma base, estão saindo do mesmo jeito. Agora, você tem que ter proposta, você tem que ter desafios e você tem que ter compromisso. E nós somos aqueles que temos compromisso. Você que me conhece, você que está no nosso segmento, você que é meu irmão em Cristo Jesus, você sabe que o homem de Deus não faz curva à sua palavra. Então, é assim que nós vamos em frente. O apoio do apóstolo também, o senhor considera importante para essa eleição? O apoio do apóstolo é fundamental. O apóstolo é um homem querido no estado da Bahia. Quem não ama o apóstolo? Então, esse apoio do apóstolo, a gente está aí um carro a mais na frente das outras pessoas, porque o apóstolo é meu pai na fé, eu amo e não tenho palavras para agradecer para a vida deste homem. Esse homem é um homem de Deus. É isso aí. Cirineu Barbosa, como é que está a campanha aí para a Câmara Estadual? Como é que o senhor vê aí essa campanha, né? Que esse ano promete, porque muita gente também quer mudança, né? Quer ver gente nova lá na Assembleia Legislativa da Bahia. E aqui a região, por exemplo, que não tem representação, né? Há muito tempo que perdeu aí o seu último representante, que era o atual prefeito, que foi deputado estadual, e hoje não tem nem representante na Assembleia Legislativa, nem na questão federal. Então, como é que o senhor está preparando aí essa sua campanha para tentar essa vaga? É com muito entusiasmo, Barbosa. Muito entusiasmo, gastando muita sola de sapato. Nós não temos medido o esforço para fazer o corpo a corpo. Esse corpo a corpo, ele já começou há praticamente um ano já. Nós estamos aqui na Bahia, eu sou baiano, eu sou da região oeste, mas amo aqui a região sul, fui muito recebido, com muito carinho, por essa região de Itabuna, Ilhéus, né, Canavieiras, né, e a gente está vendo a necessidade, a carência da população. Eu acho que a nossa juventude ficou muito jogada à margem. Nós precisamos trabalhar muito os nossos jovens, qualificar os nossos jovens, né? Eu acho que o governo do estado tem que ter um olhar muito especial. E na Assembleia Legislativa, né, esperamos lograr êxito, né, avançar nessa nossa pré-candidatura e eleito nós vamos estar defendendo essa questão da qualificação dos nossos jovens, das escolas técnicas. É uma tristeza hoje, você chega nas cidades, você chega nas periferias e vê os jovens aí abandonados, sem qualificação. E, sobretudo, hoje, com essa questão do trabalho à distância, nós precisamos focar muito, preparar os nossos jovens, dar oportunidade. Eu acho que o papel do governo do Estado, eu pretendo isso eleito, vou estar na Assembleia Legislativa defendendo muito essa questão do orçamento, direcionar para as escolas técnicas da Bahia, tá? Os cursos rápidos, né? Preparar a nossa juventude.
E outro ponto que a gente coloca também é a questão habitacional do nosso estado. Eu sou uma pessoa que tem uma certa experiência. Eu venho de uma companhia, trabalhei durante 6 anos, iniciei lá no governo Mário Covas, né, um trabalho voltado para a moradia. Eu sei a importância do que representa uma moradia, a dignidade da família começa com a sua casa própria. E na Assembleia nós vamos estar defendendo muito esses pontos. Eu acho que o governo do estado tem deixado muito a desejar aqui nessa questão habitacional. Na Salvador, nas cidades médias, nas cidades pequenas. Então nós pretendemos muito, sabe, defender essa questão da moradia, a dignidade, defender também como servo de Deus, que eu sou crente, né? Eu quero muito defender a questão da família, sabe, fortalecer a família, fortalecer os valores. Fico até feliz porque hoje já estão implantando escolas militares aqui no estado da Bahia, que eu acho isso um avanço, né? Essas escolas militares e o governo, acho que teve essa sensibilidade, embora não seja o perfil do governo atual, né? Mas eu acho que é o caminho do avanço, né? E pretendemos estar aí avançando, caminhando, discutindo com a família, com a sociedade, essa questão. Outro aspecto, se me permite até alongar, a questão aí da energia. A energia solar, eu acho que é uma coisa que a Bahia precisa avançar nesses programas da consolidação das fontes de energia. Porque se o Brasil começar a crescer 5%, 6%, nós não vamos ter capacidade. E a Bahia tem um espaço fundamental para dar resposta ao crescimento econômico do nosso país, instalando esses parques de energia solar. E essa energia solar é uma coisa que a gente tem que focar, que representa 2 coisas importantes. Geração de emprego, aliás, 3. Geração de emprego, atender a demanda do nosso país, na questão de energia. E o outro ponto é a receita para os municípios. O município que tem seu parque de energia, ele vai ter uma receita, uma fonte gigantesca, né, de receita com relação ao ISS. Então, acho que são pontos importantes, eu acho que nós vamos trazer. E como o senhor colocou muito bem, a questão da renovação. Eu acho que nós precisamos renovar e eu quero trazer justamente esse princípio, esses valores de renovação para o estado da Bahia. Não vou medir esforço para dar o melhor do Cirineu Barbosa para transformar a Bahia. E eu espero que tenhamos aí o governador, ACM Neto, né? O Neto como governador. Acho que é importante a nossa ida para o Republicanos, foi pensado muito nessa questão também. Nós estávamos numa outra linha partidária e com relação a essa afinidade que nós temos com o governo, com o ex-prefeito ACM Neto, a gente entende necessário estar num partido da base aliada, né? Nós temos aí outros partidos, mas entendemos que foi a melhor opção o Republicanos. E fomos muito recebidos no partido, né? E estreitando as relações. Ok. Senhor Luiz, o Cirineu falou aí, né, do seu plano de campanha, né? O senhor tem alguma bandeira específica? Sim, nós temos várias bandeiras, né? Uma delas, há um aspecto muito interessante no Brasil e também no estado da Bahia, que é em relação aos nossos idosos. O idoso hoje, ele é o ponto de equilíbrio de muitas famílias por causa da sua aposentadoria. Porém, ele fica abandonado durante os seus 30 dias nas suas casas. Os seus parentes, seus entes queridos vão trabalhar e abandonam este idoso que tem por ser idoso, tem que ter um tratamento específico, tem que ter alguém olhando para dar almoço, dar café, dar os seus remédios. E se nós pegarmos hoje os hospitais, tanto os hospitais municipais, como os hospitais estaduais, os hospitais federais, o acúmulo de aposentados e idosos nesses hospitais com doenças inexistentes é muito grande. Porque a depressão é algo que destrói a vida desse aposentado. E nós vamos estar juntos aí ao governo federal para buscarmos verbas e junto com o governo estadual também
criarmos a creche do idoso. O idoso ele vai chegar de manhã cedo nesta creche, ele vai tomar o seu café, tomar os seus remédios, vai ter atividades, vai almoçar, vai ter atividade à tarde, vai jantar, vai tomar banho e vai para sua casa. É a dignidade daqueles que fizeram o Brasil de hoje. É isso aí. Bom, meu amigo, agora eu queria saber, né, os próximos passos aí. Nós estamos na pré-campanha, né? Vamos oficializar candidaturas, né? Pela lei tem a data, essa semana, né? 15 de agosto. E aí, quais são os passos aí dessa campanha por todo o estado da Bahia? Bom, a pré-campanha, ela se faz de encontros com pessoas que se aproximam da nossa visão, né? E os acordos para que eles possam estar conosco nessa jornada. É muito difícil, porque um dos problemas que nós enfrentamos é que ainda nós não temos a consciência que são 4 meses para 4 anos. E muitas das pessoas gostam de fazer um relacionamento somente de 4 meses. Um relacionamento só para a eleição. E não é isso que nós queremos de você. O que nós queremos é formar um grupo de pessoas que queiram mudar o estado da Bahia. Que queiram fazer da Bahia a maior metrópole do Brasil. Porque nós, afinal de contas, foi aqui na Bahia que o Brasil foi descoberto. E nada melhor de fazermos a Bahia o primeiro estado do Brasil. E nós vamos fazer em 4 anos. Ok. Olha, eu quero agradecer muito aqui a visita do pré-candidato, né, ou dos pré-candidatos aí, o Cirineu Barbosa, à Câmara Legislativa da Bahia, e ao seu Luiz Lemos, a cadeira no Congresso Nacional, né, para deputado federal. E dizer que o espaço vai estar sempre aberto aqui, que vocês voltem mais aqui, inclusive para a gente discutir temas aqui locais. Eu quero agradecer, Barbosa, pelo carinho, pela admiração, pela paciência que você está tendo comigo, pelo grande amor que você tem pela região de Itabuna, a região de Ilhéus, que você é um homem apaixonado por Itabuna e Ilhéus e me fez apaixonar também por Itabuna e Ilhéus. Talvez a região sul seja a região que eu mais visito, pelo carinho, pelo amor que você teve por nós. Eu agradeço muito mesmo pelo carinho e pela dedicação que você tem tido conosco. Muito obrigado, povo baiano, povo de Ilhéus, povo de Itabuna, muito obrigado pelo esse aconchego. Eu sou meio baiano, quero me tornar baiano inteiro depois das eleições. É isso aí. Um beijo no coração de todos vocês. Um abraço, seu Cirineu. Barbosa, eu quero agradecer a nossa jornalista também, meus agradecimentos, agradecer aos telespectadores e vamos naturalmente lutar. Fiquei até surpreso com a colocação do vice-governador com relação à queda, né, da contribuição dessa região para a questão do PIB baiano. Nós vamos fazer a diferença, vamos estar trabalhando para fortalecer grandemente esta região, uma região importante para o nosso país, né? Eu acho que nós temos que voltar ao nosso potencial de exportação, mostrar a grandeza desta região aqui. Okay, eu serei um parceiro. Toné, eu estava encerrando a entrevista, mas Maria Antonieta, nossa jornalista Toné, ela quer fazer uma pergunta ao senhor Luiz. Luiz Lemos. Por exemplo, o senhor diz que é carioca, né? Carioca. Tá vindo para aqui, para Bahia. Agora também tem muitos candidatos aqui na Bahia, né? A igreja apoia. Agora, eu queria saber que critérios a igreja adota para dizer qual um chega da igreja. Eu quero ser candidato, eu sou candidato. Que tipo de critério que a igreja adota para escolher os candidatos? Não, é por estado? Como é isso? Não, funciona da seguinte forma. No nosso caso, por exemplo, foi porque nós somos líder do movimento do AMAS. E quando nós viemos para cá, quando houve as questões das chuvas, todo esse movimento, houve uma paixão muito grande pelo estado da Bahia. E nós preferimos abrir mão dos estados de origem
para vir lutar por um povo que perece. Porque o que me dignou de estar aqui hoje na Bahia foi exatamente isso, o abandono dos políticos em relação ao estado da Bahia. Então me trouxe para cá. Então a direção da igreja, vendo a nossa vontade, a nossa experiência e vendo aquilo que tocou em nosso coração, nós fomos trazidos para cá pelo estado da Bahia. Porque eu sou um carioca brasileiro e a Bahia está no estado, é um estado do Brasil e que merece ser tratado com dignidade. O baiano mudou São Paulo, o baiano não era de São Paulo. O baiano fez São Paulo. E é assim que eu vou fazer no estado da Bahia. Veio um carioca e ajudou a mudar a história da Bahia. Essa é a diferença. Obrigado. Ok. Falar em carioca, o ex-governador Jacques Wagner, que hoje é senador, também veio do Rio de Janeiro, né? Eu quero abraçar aqui o bispo Wellington, né, da cidade de Ilhéus, que está aqui também presente, e o pastor Carlos Alberto, né? Isso. Salvador, que veio acompanhando aqui o Luiz Lemos e o Cirineu Barbosa. Bom, voltando a falar, o espaço está aberto aqui, né? Volte sempre aqui para a gente conversar com o nosso público, né? O povo da região sul da Bahia. Obrigado, Barbosa. Deus abençoe. Um abraço. Antonieta, voltando aí ao assunto da política, né? Nós temos aí a candidatura do Assemineto, que a gente estava falando aqui há pouco, né? Deslanchando nas pesquisas a cada dia. Que segundo o João Leão está com 74%, né? O Jerônimo acredita que quando o Lula colocar a mão na candidatura dele, que ele vai decolar também. Sim, vai decolar, mas não chega a 70 não, Barbosa. Isso é ficção. Muito... Isso é ficção. Ele pode ser Jerônimo, herói do sertão, mas não vai ter esse ato heróico todo, não, do povo da Bahia. Com 4%, para você chegar a 70%, 74% de Assemineto, para pegar, tem que correr. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Ô, Toné, você tem outros assuntos locais aí para a gente discutir hoje? Não, eu tinha um assunto que eu achei muito interessante, Barbosa, é a medida que a UESC adotou, o reitor, o magnífico reitor Alessandro Fernandes, de o uso de máscara. A máscara já caiu, já não existe mais no estado da Bahia. O governador já liberou, quer em ambientes fechados, quer em ambientes abertos. Não existe mais, só apenas em clínicas, no mercado, em algumas lotarias, ou em casas. Mas lá na UES é obrigatório usar máscara. Porque ainda só poderá ser liberado na área externa, na sala de aula, laboratório, veterinário, restaurante, vai ter que usar a máscara. Estado, Maria Janeiro, a não obrigatoriedade de máscara. Estamos indo na contramão, não é? E teve também, então, né, na última semana, a movimentação dos estudantes do curso de comunicação, né, fazendo reivindicações aí ao governo do estado no sentido de contratação de técnicos. Mas a UESC... Não, técnico, não é nem professor, né? Mas a UESC tem alguns técnicos bons lá, né? Que, inclusive, alguns deles trabalharam até comigo na outra televisão aqui, que é o Emirão Gouveia, que é o Hélio Heleno, né? Tem bons profissionais lá. Então, não entendi porque aquela movimentação, inclusive interditando a rodovia BA-415 para fazer essas reivindicações. Esse negócio de interditar a estrada precisa parar com isso, né? Ninguém tem, cada qual, seu direito termina quando começa o do outro. Exatamente, eu até falei disso aqui, né? Os estudantes deveriam se reunir dentro do campus, cobrar lá dentro do campus, porque é um assunto que diz respeito à UESC, não à comunidade em geral. E pessoas que não tem nada a ver, até o turista aí vem e não quer mais voltar, chega lá, a estrada interditada, você vai para o aeroporto pegar um avião, você perde o voo, né? Às vezes você está com complicado. Uma urgência também para ir para o Hospital Costa do Cacau, tem que passar por ali, e aí? Então, eu acho que é uma falta de sensatez, né? Que esses estudantes tiveram e fizeram esse protesto ali na estrada. Mas está dado o conselho, eu espero que na próxima vez eles cobrem de quem de direito e não da comunidade, que não tem nada a ver com isso. Exatamente. Né? Bom, Toné, nós estamos vivendo aí o Maio Amarelo, né, pela Polícia Rodoviária Federal nas estradas, os Detrans também, a Ciretrans e as secretarias de trânsito dos municípios, né, têm feito campanhas também do Maio Amarelo.
mas os acidentes continuam acontecendo. Teve né, fim de semana, teve um horrível aqui. Arataca, no final perto de de semana, Arataca, morreram foi. 2 pessoas num 2 acidente motoristas, não foi? gravíssimo de 2 Acidente caminhões. gravíssimo, 2 caminhões. Na BR-101. E eles bateram de frente, foi um trágico acidente aqui. E teve um atropelamento também aqui na Ilhéus do Tabuna. Teve atropelamento, teve uma batida E também. tá ficando rotineiro isso, Barbosa, atropelamento na estrada aí. 415, perto de Ferradas também, teve um acidente ali. Tá ficando difícil. Então, cada dia que passa, né? E a CETRANS, né, que é a Secretaria de Trânsito, está fazendo essa campanha do Maio Amarelo. Esse ano não teve aquela exposição que eles fazem, né, com carros batidos aí nas ruas, mas está tendo essa campanha em prevenção dos acidentes. Bom, Tonel, hoje a gente vai terminar mais cedo, porque tem aí a estreia do programa Alerta Cidade, né, com Denilton Santos, que vai comandar esse programa a partir de hoje aqui na TVI. Programa de apelo popular, muita notícia e muita informação. Tá bom. Então, obrigado, Toné, e até amanhã. Aliás, até quarta-feira. Bom dia para todos. E amanhã eu volto com todos vocês aqui pela TVI, canal 36.2 e também pelas redes sociais aqui na TVI. Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.